palavra corpo aqui. E é esse corpo mesmo nós estamos aqui. Que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E o corpo mortal se revista da imortalidade. Então é necessário, irmãos, que este corpo se revista da incorruptibilidade. Ou seja, agora este corpo está livre. Irmãos, este mundo aqui, irmãos, é só tristeza. Esse mundo aqui é só dor. Eu tenho uma notícia para falar para os irmãos. Esse mundo aqui, irmãos, vai de tristeza a tristeza. Vai de dor em dor. Não haverá dias melhores daqui para frente. Pelo contrário, Paulo diz que os dias serão difíceis. O que tem de manter você, a alegria que você tem de ter, é saber que a morte não vai segurar você. É isso que eu vou falar agora, tá bom? A morte não vai segurar você. Os irmãos do Antigo Testamento, eles não tinham essa perspectiva clara ainda. Totalmente clara, eles não tinham. Isso aqui foi um mistério, irmãos. Nós somos privilegiados, nós que nascemos depois da ressurreição de Jesus, nós somos privilegiados, porque o mistério foi revelado para mim, para você. Que maravilha, meus irmãos. Esse corpo mortal, ele vai se revestir da imortalidade, ou seja, acaba aqui a morte. Acaba. Aqueles que morreram em Cristo, eu sei que os irmãos têm aqui pessoas que morreram em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo, meus irmãos, eles estão no paraíso. Eles estão livres, eles venceram a morte. Eles só estão aguardando a finalização dos tempos, mas eles são bem-aventurados, eles já venceram. Porque a palavra vitória aqui quer dizer isso, meus irmãos. Nós estamos na luta ainda. O jogo não acabou, a corrida não acabou. Então não tem como você receber o prêmio agora, porque não acabou ainda. A guerra não acabou. Paulo fala do atletismo, a corrida não terminou, então o prêmio não tem como você receber agora, só recebe, Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora, resta-me a coroa, ou seja, a premiação só vai quando você chegar na glória, meus irmãos, é somente lá que você vai receber a premiação. Agora, Paulo aqui está nos encorajando a permanecer firme nesta terra, a ser inabaláveis, a ser firme, a ser constante, a ser abundante na causa do Senhor. Vamos continuar o texto. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, a morte foi engolida pela vitória. E o último inimigo a ser vencido é de fato a morte. É de fato a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Irmãos, que palavra maravilhosa essa. Só que agora, olha o versículo 55. Presta atenção nesse texto aqui. Olha só. Isso aqui é interessante. Ele diz, tragada foi a morte da vitória. Isso aqui, irmãos, vai ser um evento futuro. Tá bom? Quando que a morte vai ser plenamente vencida? Ela vai ser vencida quando nós recebermos um corpo glorificado, tá certo? Ficou claro até aqui para os irmãos? Amém? Só que Paulo, no versículo 55, olha para esse texto com carinho. Ele diz bem assim, onde estará, ó morte, a tua vitória? Não. Ele não diz no futuro, ele diz, onde está, ó morte, a tua vitória? Sabe o que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos? Paulo aqui está ironizando a morte. Deixa eu ser mais claro para os irmãos. Paulo aqui está debochando da morte. Paulo está falando o seguinte, no presente, Paulo está falando, cadê, ó morte, a tua vitória?
era uma coisa futura, era algo, a vitória vai tragar a morte lá no futuro, mas Paulo no presente, e isto aqui, irmãos, é fantástico. Paulo está dizendo o seguinte, ironizando: onde está, ó morte, no presente a tua vitória? Irmão, sabe o que me leva a crer? É que os crentes do Novo Testamento, eles não tinham medo nem um pouquinho da morte.